Fala, meu querido estudante, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Ítalo e esse aqui é o meu sinal na comunidade surda, seu professor de Libras, e você vem comigo aprendendo hoje um tema bastante importante e interessante. E olha aí, ó, estamos aqui de sala nova para você. Feliz por poder estar aqui contigo e pegar na tua mão e vamos juntos seguindo nesses teus estudos na Libras. Espero que você possa aí, estar estudando, revisando o conteúdo, para que você possa, sempre que for possível, pegar o conteúdo, pegar o material, faz uma leitura, pratique também, é importante, que você possa, se tiver alguma dúvida, manda suas dúvidas para mim, eu vou te auxiliar nessa parte. Ok? Vamos lá. O tema está aí na tela. Esse daí, português sinalizado. Bom, você precisa aprender, a partir desse momento, que o português sinalizado é algo que é comum quando a gente estamos aprendendo a Libras, certo? O que você precisa também ter em mente é que o português sinalizado, ele não é nem português e nem Libras. Como assim, professor? Se não é português, não é Libras, e o que é? É, e aqui eu coloco para você, é apenas improviso, é inventar, é uma invenção. E esse inventar, esse improvisar, ele impede que o surdo compreenda o que você está interpretando. E a princípio aqui, nós temos que saber e entender que a Libras é uma língua visual e que ela é diferente do nosso português. E como ela é diferente, nós precisamos trazer o sentido para que o surdo possa compreender a nossa interpretação. Existem vários exemplos que eu posso citar para você aqui. O exemplo morrer de rir. E vai depender agora como você vai interpretar, passar essa informação para o surdo. Você pode sinalizar morrer de rir. Como pode? O surdo vai olhar para você e vai dizer, muito bem, só morreu, mas continua rindo. Percebe? Como essa frase ela é português sinalizado. Por quê? Porque eu quero fazer palavra por palavra, ou em outras palavras, sinal. E aí, quando eu faço palavra sinal, eu não trago a, a questão do sentido, não se torna libras, não se torna uma interpretação clara e também nem objetiva. Eu chamo também o português sinalizado de RBD. Por que, professor? RBD? Bom, no começo, quando a gente estamos aprendendo a Libras, nós já queremos já pensar assim, ó, eu já sou já intérprete, eu já consigo, já sei o alfabeto, sei os números, eu sei alguns verbos, eu sei cumprimento. Agora pronto, eu vou estrear, vou começar. E aí, quando a gente começa, a gente vai começar a perceber que as traduções, as interpretações, e principalmente simultânea, aquela que acontece na hora, pega para capar, aquilo ali vai nos trazendo mais experiência. E com essas experiências, a gente vai começar a amadurecer, a ter mais responsabilidade, a ter mais consciência e a pensar como surdo. Anota aí. É, pensar como o surdo. É esse o nosso pensamento como intérprete de Libras e que nós temos que ter. Esse pensamento como surdo, pensar como surdo. Você consegue fazer dessa forma e você consegue ter essa percepção e esse pensamento, pensar como surdo, você vai fazer uma Libras mais natural. É você chegar a esse objetivo. O meu objetivo é que você chegue, alcance esse objetivo de Libras natural, normal, ok? Não precisa ser aquela coisa engessada, assim não. Precisamos fazer de forma clara e objetiva. Clara e objetivo, clara e objetivo, clara e objetivo.
ok? Bom, e eu trago para você esse exemplo aí de uma frase que no português está assim: eu vou para casa. Tá? Nós temos que essa estrutura é uma estrutura que ela está de acordo com o português. Ela obedece à ordem, uma estrutura bem clássica que nós temos aí: sujeito, verbo, temos um objeto. E quando eu vou traduzir, traduzir é diferente de copiar. Traduzir é você trocar, mudar para a língua-alvo. E a nossa língua-alvo, aqui nós estamos falando da Libras, né? E quando eu vou fazer palavra-sinal, geralmente no português acontece bastante, a gente vai primeiro ver o sujeito, né? Eu, tá, vou, vou, vou para casa. Agora, o bacana é que quando a gente está muito preso no português sinalizado, nós queremos e se preocupamos com isso aqui, ó. Professor, qual é o sinal de para, professor? Existe um sinal de para? Bom, e aí quando a gente está muito preocupado, assim, quando a gente está muito assim, apegado mesmo e preso no português sinalizado, nós se preocupamos com algumas preposições. Professor, o artigo o tem o sinal o é, tem, professor. E aí a Libras, aprenda uma coisa, a Libras ela é mais direta, ela é de forma mais resumida, ela é de forma mais objetiva, certo? Bom, e aí eu trago para você aqui, nós temos a tradução para Libras. Deixa eu só levantar mais um pouco. E casa, eu e. Observe, eu quero que vocês observem agora aqui, ó. Temos o sujeito, em português, temos o verbo e temos o objeto. Essa ordem aí é uma ordem bem, assim, do português. Quando a gente vai traduzir para a Libras, observe agora a ordem, como ela vai alterar. O objeto que está aqui, ele vai do começo. O sujeito, ele vai para o meio da frase. E o verbo, ele vai para o final da frase. E como seria, professor, em Libras? Seria assim, ó. Casa, sinal de eu. Eu e. Percebe como a Libras ela é mais visual? Que eu marco a casa aqui e não faz sentido que eu vou. Se eu marco para cá, não faz sentido se eu colocar para o outro lado e eu apontar lá para o outro lado. Percebe que eu marcando aqui a casa, eu e. Professor, esse i aqui, eu posso, assim, fazer de várias formas. Exemplo, casa, eu e. Casa, eu e. Muito bem. Você vai começar a criar sentido, a tua Libra vai começar a ficar mais natural, você vai perder aquele medo, assim: "Professor, eu tenho medo de sinalizar, vergonha de sinalizar". Vergonha é uma coisa, medo é outra, tá? Vergonha a gente pode trabalhar. Agora esse medo de sinalizar é quando a gente está muito, assim, preso mesmo nesse português sinalizado. Mas calma, vamos nos libertar para sempre desse português sinalizado. Observe que eu coloquei aqui um esqueminha para que você possa compreender. Na Libra nós temos aqui o objeto, casa, sujeito, eu, e o verbo e. Então, professor, quer dizer que na Libras a ordem da frase é O, S, V? Isso mesmo. Na Libras, a ordem da frase é O, S, V. Mas nada impede também você alterar.
nada impede também de você fazer uma de forma do SVO, SOV. O importante é que você também não fique só aquela regras, essas regras aqui, elas servem para nos orientar. E principalmente na hora que nós estamos lá interpretando ou fazer uma tradução, certo? Mas traga o sentido, seja objetivo, que a tua Libras possa ser de forma clara, certo? E aqui eu falo algo para você, que não existe uma interpretação perfeita, não. E nem precisa ser perfeita. Ela precisa ser clara e objetiva. Continuando, eu trago para você aqui que criar sentido é o que a Libras faz. Ela cria sentido. Mais do que mímica, gestos, mais do que apenas mexer as mãos, mexe com as mãos. Não, 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 não. É uma língua. Como língua, ela tem regras, ela tem uma gramática própria, ok? Bom, mas muita calma nessa hora, meu querido estudante. Calma, 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 que aqui nós não estamos aqui para causar medo, nem espanto, nem pavor em ninguém, tá? Eu estou aqui para lhe ajudar. Estou aqui para poder te orientar como seu orientador, como seu amigo, como seu professor, como seu instrutor na Libras. Estão todos aqui para aprender. Eu aprendo com você, você aprende comigo. É um aprendizado conjunto, ok? Bom, mas eu trago uma dica para você, e essa dica é bem valiosa, dica importante, que o verbo ele vai aparecer no final da frase, certo? O verbo aparece no final da frase. Professor, como assim, professor? Verbo aparece no final da frase. Sim, e nesse no final. Deixa eu só organizar aqui. Bom, percebeu? Desculpa. Ai, percebe que nós temos o objeto, sujeito e verbo. Não é isso? Então nós temos aí que o verbo ele aparece no final da frase. Professor, sempre, geralmente, quantas vezes? Ó, é... observe se eu fizesse de uma forma aportuguesaiada, tá? E se eu fizesse, o menino subiu na árvore. E eu falo, o menino subiu na árvore. Bom, falei para você, ele é visual. Você faz o sinal de menino subindo. Bom, ninguém flutua, tá? Que não dá para flutuar aqui. O menino tá subindo em quê? Não dá, vai cair. Por isso, percebe como a gente temos que essa estrutura na Libra nós temos que organizar. Por isso que eu começo com a árvore. O menino vem logo em seguida e ele vai subindo na árvore. Faz sentido para você dessa forma? Então, o verbo ele vai no final da frase, para que eu possa destacar a ação. É esse o objetivo, eu destacar a ação para que a ação possa ficar mais evidente, ok? Depois a gente vai estudar os verbos. Nesse curso a gente vai ver bastante situações que os verbos vão aparecer, outros não vão aparecer, mas nós vamos os verbos ocultos, né? Nós vamos estudar para que você possa também aprender os três tipos de verbos: verbos com concordância, verbos simples e verbos espaciais. Temos três, tá? Verbos com concordância, eles concordam com o número, com pessoas, ok? Verbos simples são aqueles que, na sua simplicidade, eles são presos no corpo, alguns têm no espaço neutro. E os verbos espaciais são aquele verbo de direção, ok? Mas calma, relaxa, senta aí, toma uma água, toma um café, bebe um cafezinho para esquentar mais aí. E vamos para cima, tá?
Outra dica que eu tenho para você: advérbio de tempo no começo. Como assim, professor? Advérbio de tempo no começo? Sim, advérbio de tempo no começo. O que você precisa entender é que o verbo vai para o final. E o advérbio de tempo, ele vai para o começo. Imaginamos que essa frase, ela estaria mais ou menos assim. Amanhã, hospital, e. Você não vai escrever dessa forma, geralmente no português, nós vamos escrever dessa forma. Amanhã, hospital, e. Está faltando alguma coisa no português. Só que na Libras está correto. E aí, no português, a gente poderia traduzir para essa forma, né? O hospital preciso ir. Amanhã, né? Ok? Seria mais ou menos dessa forma que você poderia dizer. Amanhã preciso ir no hospital. Ou no hospital. Amanhã preciso ir. E aí nós começamos com o amanhã. Eu não sei se você sabe o sinal de amanhã. Mas o sinal de amanhã, ele é feito aqui, ó, tá? Dedo médio. Você vai levar até aqui, ó. Do ladinho aqui da têmpora e vai abaixar. Amanhã. 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 Calma, e é só um movimento, tá? Não é mais. Às vezes o professor faz extremo. Professor, o seu sinal de amanhã. É esse aqui é assim, né? Que você ensinou. Não, tô só te mostrando aqui, só repetindo para que você possa pegar. Aí e outra. Não é esse aqui, não é esse aqui, não é esse aqui. É o dedo médio. Amanhã. Hospital e. Ok. Advérbio de tempo. Ele vem para o começo da frase. Bom, e aqui nós temos a outra dica. Montar o lugar. É algo que nós precisamos também montar o lugar, gente. Não adianta dizer eu vou para. Para onde? Então a gente precisa montar o espaço que a gente estamos indo. Praia, família, viajar, tem que fazer aqui, viajar, viajar, ok? Você pode utilizar essas três opções. Então, praia é o local, é o lugar que eu vontade tenho de ir. Mas, observe, tá? Exemplo, né? Praia, família, juntos. Vamos para lá. Carro. Observe, gente, como é o classificador, ele nos ajuda a gente sinalizar até melhor, tá? Praia é o lugar. Família, juntos. Vamos de carro. Isso aqui que eu estou fazendo é um classificador de carro. E a direção que eu marco a praia. Praia, família, juntos. Ok? Olha outra dica aqui, tá? Outra dica. Criar sentido. Isso aqui é muito importante. Criar sentido. Amigo da onça. Quando você faz o PS aqui, português. O que é PS, professor? Português sinalizado. É você que se preocupa em fazer o quê? Sinal palavra. Palavra sinal, né? Amigo. Ainda tem uns que fazem o gritinho ainda. Uau! Da onça. Amigo. Uau! E não é esse o sentido. Não é essa o significado. E aí, o que significa, prof? Significa isso aqui, gente. Amigo falso. Amigo falso. Amigo
Falso. Ele tem duas caras, né? Falso. Ok, então. Não vai fazer assim. Amigo da onça. É um amigo falso. Ok? Então percebe que a Libras ela cria sentido. Esse é o nosso objetivo, criar sentidos. Bom, e ainda nesse material que eu faço todo à mão, porque eu penso assim, ó, o aluno que está olhando, ele está vendo esta aula, ele está copiando, ele está fazendo resumo, e eu passo isso aqui para você, alguns exemplos, costumeiro, tá? Costuma assim acontecer. São frases que costuma assim sempre aparecer. E aí logo você vai dominando essa parte do aprendizado, certo? Bom, o sinal de entrar, o verbo, tá? Vamos estudar alguns verbos aqui. E contexto, contexto, gente, ó. Contexto da frase. Perceba, tá? Por favor, observe sempre o contexto. Entrar. Bom, professor, sinal de entrar. Entrar, passar, entrar na casa. Entrar na casa. Pega essa dica aqui, gente. Pega essa dica. Lembra que o objeto está aqui. Observe o objeto. Casa é o objeto. Com o objeto, eu vou primeiro fazer o objeto. Combinado? Observe na frase. Cadê o objeto? Quem é o objeto na frase? Casa. Opa. Você pode até também fazer assim, ó, professor, quem é o verbo aqui? Qual é o verbo? Verbo, entrar. Então percebe, quando você encontra o verbo, encontra um objeto, fica mais fácil. Oh, Libras linda, né? Fica mais fácil você montar a estrutura do que você sair logo assim, opa, cadê? Uma sede assim calma. Você, vou fazer assim. Não, é assim, calma, pense, pare, pense um pouco, pense mais um pouco, faça tradução, nem que você demore 10 minutos você olhando para o texto, pensando como um surdo, e você fazendo uma tradução, porque certamente a tua interpretação vai ser bem clara e objetiva. Ok? Bom, então se entrar na casa, eu não posso dizer assim, eu estou entrando na casa. Oh, pô, o homem passou aqui e do nada apareceu uma casa. Oxe, não, casa. Entrei nela. Vai de novo, professor, de novo. Casa. Entrei na casa. Bom, entrar em contato com o professor. Entrar em contato com o professor. Como assim, professor? Imaginamos que eu estou falando com você, tá? Olho a olho. Estou falando contigo, irmão, tá? Meu querido aluno. Você precisa contato, ligar. Certo? Percebe que esse entrar em contato, eu posso fazer de uma forma que o verbo entrar, ele já muda o contexto. O contexto já é diferente. Então, precisa contato, professor. Liga, liga para o professor, liga. Ou você, professor, você, professor,
Conversa. Calma, vamos lá. Vamos montar aqui, organizar essa estrutura. Quer ver? Tanto conhecimento, tanta informação. Calma. Forma mais clara, tá? Eu posso adicionar isso aqui, tá? Maravilha. É isso daí. Entrar com o pé direito. Ah, eu sei. Entrar com o pé direito. Entrar com o pé direito. É o pé, os pés, tá? Direito. Não. Você precisa. Só. Esperança. Desejo sorte. Ok. Ah, pessoas que têm superstição, né? Ah, eu entrei com o pé direito. Eu entrei com muita sorte. Entrar com sorte. É fé. Só. Tá? Cruzando o dedo. Sorte. Esse é o sentido de entrar com o pé direito. Mas vamos lá. Limpar. Contexto. Limpar carro. Limpar carro. Percebe que o classificador de carro não é esse? A gente vai fazer letra L, como se tivesse limpar carro. Como se fosse o jato aqui, ó, limpando o carro. Limpar carro. Limpar carro. Limpar a mesa. Eu vou primeiro fazer a mesa. Limpar a mesa. Observe a frase aqui. Vou limpar o café que derramei na mesa. Observe. De novo. Limpar. Novamente. Vamos lá. Novamente. Para você que perdeu. Vamos lá. Novamente para você, tá? Ó. A gente vai fazer a mesa. Você tá tomando café. E o café, ó. O café caiu. Sujou a mesa. Vai pegar aqui um pano e vai limpar a mesa. Entendeu? Maravilha. É isso daí. Para encerrar, fechar. Sinal de fechar. Nós temos? Temos sim. Sinal de fechar, você pode fazer como? Observe. Fechar porta. O verbo fechar porta. Fechar olhos. Os olhos. Livro. Livro. Você está lendo aqui o livro. Lendo. E na hora que você está vendo aqui. Fechar livro. Fechar contrato, gente. Fechar contrato. Documento, só de documento. Fechado. Assinou. Fechar contrato. Ok. É isso daí. Tema muito importante. Tema que eu considero um dos temas muito assim, relevantes e ao português sinalizado. Mas com
esse pensamento que eu trago para você, o pensar surdo, certamente você vai trazer mais assim, mais mais visual, mais natural a forma de você sinalizar. Quando você pensa como surdo, a tua percepção ela logo muda, porque você vai ter assim mais assim ah, uma consciência, um pensamento, uma maneira mais exata de você olhar, perceber. Ah, não, eu posso melhorar, eu posso trocar esse sinal, porque assim eu acho que o surdo não vai entender. E dessa forma você vai estar atingindo os teus objetivos. E atingir isso, o alvo, atingir o alvo, eu sempre coloco o alvo, eu sempre gosto de fazer assim, né? Coloco aqui, né? É como se fosse uma flechinha. E geralmente essas flechas que nós vamos, umas vão para lá, e outras a gente vai acertar, mas nem sempre de primeira a gente acerta. Isso é normal. É preciso tentar, é preciso tentar, 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 tentar. É preciso querer também, não? E ter essa percepção, pensar como sou. Maravilha, é isso daí. Deixo para vocês aí essa aula. Espero que vocês possam terem gostado e aproveitem esse material. Ele é feito com muito carinho para você. E digo para você, os melhores alunos estão aqui e eu lhe vejo no próximo encontro. E assim, continue estudando Libras. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem para mim. Eu estou aqui para lhe auxiliar à medida do possível. Tchau, tchau. Forte abraço. Até mais.